Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma Agricultura BR, mais uma semana. Que bom que você está conosco nesse 28 de agosto, segunda-feira. E nessa edição você vai ver informações a respeito de como está a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país na primeira quinzena de agosto, ultrapassando a marca de 45 milhões de toneladas, ficando em linha com o que acontecia no mesmo período no último ano. Outra informação importante por aqui em relação à ProFarm, esse grupo privado lá nos Estados Unidos que identificou e aponta para uma safra norte-americana de soja de 117 milhões de toneladas. Um número inferior, apesar de ser alto, inferior àquele que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos previu no último dia 11, de 119 milhões e 20 mil toneladas. E aí nós nos perguntamos, e agora? Vamos ver esses dados comparados aqui no Agricultura BR. E na relação da indústria frigorífica, no quadro Agroações, você vai ver que o Conselho Administrativo do JBS rejeitou a proposta do BNDES de afastar o Wesley Batista da presidência da empresa. Você vai ver os efeitos disso no mercado e também porquê dessa decisão do Conselho Administrativo nessa edição de Agricultura BR que começa agora, que vai trazer para você também informações do mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. A Agricultura BR começa trazendo destaque para a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil na primeira quinzena do mês de agosto. A totalização chegou a 45 milhões 219 mil toneladas de cana, um número praticamente em linha com aquilo que acontecia na primeira quinzena do ano de 2016, no ano passado, quando o número foi de 45 milhões 120 mil toneladas. No acumulado do ano, a safra totaliza 342 milhões 610 mil toneladas. Ainda hoje, você vai ver como é que está essa moagem de cana-de-açúcar, a destinação para a produção de açúcar e etanol e também etanol anidro e hidratado, como é que está essa produção na primeira quinzena de agosto. A Agricultura BR agora traz os resultados dos números que foram divulgados nessa última sexta-feira pela ProFarm no seu trabalho chamado Crop Tour, que foi conhecer, que vai verificar como é que estão as lavouras norte-americanas, um trabalho de iniciativa privada e que traz um confronto muito importante em relação aos números que são apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano mês a mês. Esses números apresentaram uma situação inferior para as lavouras de soja dos Estados Unidos, no estado de Iowa, comparado ao ano passado e comparado também à média dos últimos 3 anos. Essa situação ela fica em torno de 10% pior nesse ano de 2017 do que nos anos anteriores. E isso afeta diretamente o resultado de produtividade e, consequentemente, também de produção. Vamos ver então os números. Nós trazemos aqui os primeiros destaques aqui para o estado de Iowa, números da ProFarm, e esses números que você está vendo aqui são negativos, tá? Então aqui é número de queda. Comparado ao ano passado, são 10,7% inferiores a essas condições de lavouras no estado. Comparado à média dos últimos 3 anos, é 9,4%. Além do mais, as equipes de campo afirmam que a quantidade de vagens com 4 grãos é muito baixa quando comparado ao último ano. Os pesos de grão da soja também, nesses últimos anos, foram recordes, suportando produtividades também altas. Entretanto, a primavera muito molhada e um verão mais seco do que o normal impactou negativamente a boa formação da oleaginose no cinturão agrícola dos Estados Unidos e produtividade alta nessa temporada, lá nos Estados Unidos, esse dado é muito importante, é improvável. Essa foi a expressão utilizada pelos técnicos da Crop Tour. E aí o que acontece? Por que Iowa está em destaque aqui? Porque é um dos 2 principais estados produtores daquele país, Illinois e Iowa.
Só que o resultado disso, eu vou falar um número agora, que quem acompanha a Agricultura BR sabe que é um resultado de produção maior do que da temporada 16-17. Entretanto, há outras questões aí para serem vistas. Olha só, a expectativa do Crop Tour, eles cravaram a sua expectativa de safra nos Estados Unidos em 117 milhões e 800 mil toneladas de soja. É um número alto? É um número alto. É maior do que a temporada passada? Sim, também é maior que a temporada passada. Mas há de se considerar também que a área destinada à soja naquele país é bem maior do que aquilo que se tinha na safra anterior. Um outro fator importante em relação à soja é que os números ficam 2 milhões de toneladas abaixo, cerca de 2 milhões de toneladas abaixo do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou no último dia 11. E aí nós perguntamos, e agora, como explicar isso? Porque os dados dessa expedição feita pela essa iniciativa privada, são dados que são apresentados, que vão sendo apresentados a cada avanço que eles fazem nas áreas de produção, se tornam públicos de uma maneira muito mais rápida e tem muito mais gente interessada também em fazer essas conferências, enquanto que o departamento, é sempre importante lembrar, é governo. E aí os números ficaram mais baixos. Vamos comparar aqui então, aqui esse comparativo, isso que eu falei agora comparando. O Departamento de Agricultura estimou a safra americana em 119 milhões e 20 mil toneladas. Já a ProFarm, 117 milhões e 800 mil toneladas de soja. Essa é uma situação. Mas aqui, quando nós vemos esses números aqui, é necessário se considerar alguns fatores. Primeiro, situação da demanda aqui, independente do dado que está mais correto, queremos acreditar que seja da ProFarm, mas independente aqui da fonte de informação, a demanda por soja americana é maior na safra 17-18. A expectativa inicial já de exportação é de 61 milhões de toneladas. Isso consome parte dessa produção aqui que ficou mais elevado do que a temporada 16-17. É praticamente em linha com o que produziu a temporada 2016-2017. Um outro fator é que sim, aqui essa temporada 17-18, ela ocupa uma área maior. Consequentemente, pode ter um resultado de produção, não por produtividade elevada, mas um resultado de produção por uma área mais expansiva do que se tinha nas temporadas anteriores. Bom, e tudo isso que a gente está falando, ela tem muito a ver com as questões ligadas a clima nos Estados Unidos. E por lá, tem-se tido algumas chuvas isoladas. Há um entendimento também que a pior fase da questão climática para as áreas de produção de soja e milho para os norte-americanos já passou. Entretanto, ainda vamos ter muitos sobressaltos em torno do que vem acontecendo com previsão do tempo e aquilo que se pode ter de resultado no campo. É o que nós vamos ver agora no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O furacão Harvey trouxe mais problemas para o sul dos Estados Unidos. O estado mais atingido pela tempestade é o Texas. Em algumas localidades choveu mais de 700 milímetros nesse final de semana e houve grandes inundações. Essa chuva forte afeta principalmente áreas de pecuária. O Texas é um importante estado pecuarista e também um importante produtor de algodão, arroz e trigo. As áreas mais ao norte, principalmente áreas agrícolas do cinturão produtor de grãos, não foram afetadas pela tempestade Harvey, mas mesmo assim, na última semana choveu acima da média para um período de 7 dias. Algumas áreas de Missouri, Dakota do Sul e Dakota do Norte receberam mais de 50 milímetros. Isso garante boas condições de umidade no solo, principalmente nas áreas produtoras de soja. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, tem previsão de mais chuva forte ao sul dos Estados Unidos. No Texas, há risco para mais transtornos, porque a tempestade deve continuar atuando pelo menos até meados da semana. E são previstos altos volumes de água, principalmente nesta área mais escura do mapa. A chuva até se espalha um pouco mais aqui pelo meio leste, chega até algumas áreas produtoras, como ao sul de Illinois, algumas áreas de Missouri, mas nestas áreas produtoras, as pancadas serão isoladas e com baixos acumulados. Em grande parte do cinturão produtor de grãos, o tempo seco predomina ao longo desta semana.
No segundo período, que vai do dia 13 ao dia 7 de setembro, a chuva fica mais concentrada entre o sul e a metade leste dos Estados Unidos. Mas boa parte aqui do cinturão produtor de grãos deve receber pancadas de chuva. As pancadas, mais uma vez, serão isoladas e de baixos acumulados. E no terceiro período, do dia 8 ao dia 12 de setembro, a situação não muda muito. Deve chover de forma abrangente em grande parte dos estados produtores, mas a chuva terá baixo acumulado. Então, apesar deste furacão trazer muitos transtornos, principalmente para o sul dos Estados Unidos, o cinturão produtor de grãos, especialmente as áreas produtoras de soja, não são tão afetadas por causa dessa tempestade. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A fase de crescimento é a mais importante. Um desenvolvimento saudável garante um futuro melhor. É preciso olhar de perto, proteger de todos os perigos, porque a atenção e o cuidado que recebemos desde o nascimento serão retribuídos mais para frente. Cuidar da lavoura é como cuidar de um filho. Potenza Duo, o mais poderoso tratamento de sementes e inseticidas, chegou. Uso agrícola, venda sob receituário, consulte um agrônomo. Por aqui vamos saber como é que vem a soja em Chicago sendo negociada neste momento. É o destaque da Agricultura BR. Hoje vinha caindo soja em Chicago e continua. Vai perdendo em torno de 0,5%. Posição de setembro vai recuando 0,55% a $9,33 mais 75 por bushel. Novembro, $9,39 mais 75 bushel, com queda de 0,5% neste momento. Janeiro de 2018, recuo de 0,49% a $9,48 mais 75 por bushel. Bom, a situação aqui para a soja de Chicago hoje recuando 0,5%, né? Depois de ter tido umas situações um pouco mais favoráveis na última semana, até porque o mercado ele estava absorvendo esses dados da Crop Tour lá nos Estados Unidos, que vinham apontando para números mais baixos nos Estados Unidos. Eu percebi que o pessoal já mostrou o dólar aqui, então o dólar vem estável hoje, olha aqui, R$ 3,15 mais 4 para o dólar comercial aqui no Brasil, totalmente estável, com ligeira queda de 0,06%. Isso acontece por conta da taxa, né, que essa chamada taxa de longo prazo, hoje essas medidas da criação dela estão sendo debatidas. Então, dentro do cenário político brasileiro, há um movimento de espera mesmo. Esse movimento de espera já tem perdurado por mais de uma semana por conta exatamente dessa tarifa que vai cair sobre o país, sobre seus investimentos. Então, há uma expectativa de espera. Então, no dia de hoje, dólar caindo, dólar estável, perdão, com ligeira queda, soja caindo, e isso traz uma somatória aí de certa estabilidade, né? Porque você não está perdendo tanto para a soja em Chicago no dia de hoje, uma certa estabilidade para o mercado interno. Em relação à soja negociada nos portos, e aí um acumulado dos últimos 15 dias, porque na última semana nós tivemos praticamente estabilidade total, sem alterações para a soja negociada em Paranaguá e Santos. Veja só os números aqui, como eles vão se tornar estáveis a partir do momento que ele entra na última semana. No dia 14 de agosto, a soja estava em R$ 70,50 em Paranaguá. No dia 16, ela cai para R$ 70 e vem mantendo. Você pode observar aqui que no dia 21 a checagem alcança R$ 70, no dia 25 também, dia 28 também. R$ 70 a saca, dá para nós afirmarmos aqui que nos últimos 12 dias aqui há estabilidade para a soja no porto de Paranaguá, no valor de referência. Tem um registro de queda de 0,7%, entretanto, apesar da queda, é estável, na maior parte desse período aqui considerado. Porto de Santos tem uma realidade bem parecida. Veja só Porto de Santos, que nós tínhamos aqui no dia 14 de agosto, vou pedir para voltar aqui para o estúdio, tinha no dia 14, R$ 70,50. Depois a soja no Porto de Santos, ela vai recuar, mas não para esse valor que apareceu aqui. Agora sim o pessoal, não está esse valor aqui, ela recua para pouco abaixo de R$ 70 por saca de 60 quilos. Mantém também uma estabilidade e preços muito próximos à marca de R$ 70 por saca de 60 quilos. Daqui a pouco a Agricultura BR mostra essa situação para os preços praticados no Porto de Santos, mas também mostrando bastante estabilidade nesses últimos 15 dias.
Olha, a armazenagem de grãos no país é um problema crítico, pode-se dizer que crônico, e nós temos a cada safra, a safra vai aumentando, a tecnologia empregada é maior, o profissionalismo aumenta no campo, entretanto, alguns fatores não acompanham. Um deles é a logística. E a logística envolve não só transporte, mas também envolve estoque, estocagem, armazenagem, e esse tem sido um dos principais fatores que afetam o custo de produção no Brasil e também impossibilita que produtores possam realizar negócios no melhor momento, né, que se tenha. Entretanto, há várias iniciativas no país que têm buscado, pelo menos, trazer soluções para esses fatores. É o que você vai conhecer agora na reportagem de Valdir Pacheco. Com as safras de soja e milho estimada em 59,3 milhões de toneladas neste ano, segundo o levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, a capacidade de armazenagem é de 33,4 milhões de toneladas. É muito comum esta cena na segunda safra de milho em Mato Grosso, toneladas de grãos a céu aberto formando verdadeiras montanhas nas unidades armazenadoras. Para mudar esta realidade vivenciada pelos produtores rurais mato-grossenses, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado, a ProSoja, lançou no mês de julho o projeto Armazena MT, com o intuito de desburocratizar o acesso ao crédito e auxiliar os associados em possíveis dificuldades técnicas na elaboração de projetos de viabilidade econômica. O Armazena MT está percorrendo as principais regiões produtoras do estado, com reuniões mediadas pela ProSoja, IMEA, BNDES e agentes financeiros para difundir orientações aos associados sobre a implantação de estruturas próprias de armazéns. Nossa equipe acompanhou a reunião que aconteceu no Sindicato Rural de Sorriso. Diante de um cenário cada vez mais competitivo, o armazenamento de grãos no estado é um dos gargalos que traz consequências negativas à rentabilidade do produtor rural. Para este gerente de política agrícola da ProSoja, a entidade fez um trabalho para a redução das taxas de juros e conseguiu recursos. Agora é fazer a mobilização dos produtores e chamar os agentes bancários. A gente entende que o produtor precisa priorizar isso, né? A armazenagem é importante como estrutura de Estado e para a estrutura do produtor, porque o que a gente tem visto é que quem tem armazém tem uma rentabilidade muito melhor de quem não tem, né? Então, assim, num ano de prioridades, a gente tem conversado muito isso. Olha, a prioridade, o que é prioridade? A prioridade de um produtor tem que ser ele ser dono do produto dele de verdade. E ele só vai ser dono do produto dele se ele tiver um armazém na fazenda dele. Se ele tiver um armazém, ele vai melhorar o produto dele, ele vai receber mais por isso. E o que a gente quer agora é a aplicação do recurso. A gente começou essa rodada agora, é uma rodada inicial, mas a gente quer que expanda ela e disso daí a gente conseguiu viabilizar calculadoras para o produtor calcular isso, ver a viabilidade do armazém, viabilidade do que ele está perdendo e também o checklist dos documentos bancários. Havia uma reclamação geral de que cada hora se pede um documento para fazer o processo. E o que a gente conseguiu com os bancos é o checklist, é a lista de documentos e nós vamos fazer o mapeamento dos bancos que estão melhor atendendo o produtor. Eu acho que isso precisa ser público, a gente precisa escancarar isso daí para que haja uma melhora do sistema, tanto para os produtores, quanto para os agentes bancários, quanto para a aplicação do recurso, que é de todos nós. A gente precisa dar prioridade nisso daí. O IMEA desenvolveu uma planilha onde o produtor coloca os seus dados para simular a viabilidade técnica de uma unidade ao longo do ano. Então essa planilha está disponível no site da ProSoja, no blog do Armazena MT, e vai estar disponível lá para ele colocar as informações dele, verificar, fazer algumas comparações e averiguar se é viável economicamente ou não para a situação que ele se encontra. O gerente de crédito rural do BNDES, em sua palestra, falou da redução dos juros para a viabilização do PCA, Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns. Sim, houve uma redução do ano safra anterior para esse, de 2%, né, passou de 8,5% para 6,5%. É um dos programas que tem a menor taxa, porque a gente entende que é uma necessidade muito grande do setor agropecuário atualmente, né, do setor agrícola. Existe um déficit muito grande no país, especialmente no Mato Grosso, com relação à armazenagem. Então, por isso, o BNDES disponibiliza essa linha de financiamento para conseguir contribuir para a redução desse déficit, o que vai trazer muitos ganhos para o produtor rural.
Valdir Pacheco para o SBA. Vem aí a abertura oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Você está convidado, marque na sua agenda. 18 de setembro, na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Debates técnicos, palestras e máquinas no campo. Realização AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. Pois é, dia 18 de setembro, inclusive, tem o lançamento do plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul, na Fazenda J. Basso, Ponta Porã. E olha, parceria forte, parceria com a AproSoja, você que acompanha a nossa programação já sabe dela. Vamos fazer a Agricultura BR de lá, vamos trazer debate, tenha palestra técnica a respeito de tecnologias empregadas no plantio de soja em todos os estados produtores do país e, claro, realmente o fator acontecendo nessa propriedade rural, que é um exemplo de emprego de tecnologia e também de ciência no campo. Então, não perca, no dia 18 de setembro, uma segunda-feira, plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul, parceria da AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR você tem os destaques em torno da decisão do Conselho Administrativo do JBS, que preferiu manter o Wesley Batista, que prefere, pontua que quer essa situação, ao contrário do que tem posicionado o BNDES. Você vai entender os motivos, pelo menos alegados por esse Conselho Administrativo, ainda hoje no quadro Agroações. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E a safra 2017-2018 merece toda a atenção do produtor rural em relação aos seus investimentos, aplicações, trabalho no campo e tomada de crédito. É por isso que você vai acompanhar agora uma informação muito importante trazida pelo nosso colega Adriano Edival. Quem trabalha no campo sabe que não é nada fácil. Cuidar de uma fazenda é administrar pessoas, máquinas, produção, tudo. É muito trabalho duro envolvido. Sabendo disso, a Caixa oferece o crédito de custeio para tornar tudo um pouco mais simples. Então, é só procurar um gerente Caixa ou acessar o site www.caixa.gov.br e conhecer todas as condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. Pois é, grande parceiro. E olha só, a repórter Miriam Valadares foi acompanhar a reta final de colheita de milho numa propriedade no interior do Mato Grosso do Sul, no município de Maracaju, e você acompanha esses resultados aqui no Agricultura BR. Pecuarista, agricultor, encantado pela terra. Desde a infância, o carinho pelo meio rural acompanha este sul-mato-grossense. Homem inovador, ele aposta na diversificação das culturas, sempre atento às questões ambientais. E eu gosto muito da pecuária, eu gosto da agricultura também, gosto de bicho, gosto de planta. Eu sinto que eu não trabalho, eu sinto que eu vivo fazendo um hobby que é a agropecuária. Isso faz com que eu seja feliz e que vá continuar nisso por muitos anos ainda, mais de 30 anos. Na Fazenda São José, que fica no município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, acompanhamos o final da colheita do milho. Este ano o senhor reduziu um pouco a área de milho, plantou quanto? Plantei 1.000 hectares. O habitual é plantar em torno de 1.700, 1.800 hectares de soja e de milho. Mas a expectativa já era de que o negócio de milho ia ser muito ruim. Então eu resolvi diminuir a área. E aí plantei 1.000 hectares, só 1.000 hectares. O que eu acho que eu acertei, porque realmente a comercialização está indo muito lenta e é um preço muito baixo. O ano passado, para você fazer ideia, o preço médio de milho meu foi R$ 36 por saco de milho, a média. E esse ano ela não vai atingir 19, vai ficar em 18 reais e pouco por saco. Então não é um bom negócio. Hoje eu estou vendendo milho a 15 reais. Livre de pragas e doenças e com a colaboração do clima, o desenvolvimento da lavoura ficou dentro do esperado. A produtividade média nesta safra foi de 100 sacas por hectare.
Ao final da colheita do milho, os armazéns que ainda estão com soja ficaram lotados. A alternativa foi partir para o silo bag. Eu tenho a capacidade de estocar 200 mil sacos. Ainda tenho soja. Então eu estou me valendo de um recurso que é o silo bolsa. Eu estou armazenando uma parcela do milho no silo bolsa e estou expedindo o máximo possível de milho e de soja. Se você olhar lá fora, você vai ver muitas carretas, deve ter umas 10, 12 carretas, que vai levar milho para eu acomodar esse finzinho de colheita minha. O custo aumentou nesta safra? Quanto que foi mais ou menos de aumento? Bom, o custo aumentou porque eu tive uma despesa a mais, a despesa do silo bag. Mas o problema não é o custo você sempre acaba absorvendo. O problema é o preço do milho, o valor do milho, que está muito baixo. Vendendo milho a R$15, não vale a pena plantar milho. Então eu até estou fazendo o seguinte, estou iniciando um confinamento que é para aproveitar o milho barato que eu produzo. Ao invés de vender para outros, eu vou aproveitar pelo menos uma parte do milho para agregar um valor num boi que também está barato. E então, quem sabe eu ganho um pouco mais. O senhor Antônio, sempre atuante e falando, né, a respeito da sua atuação na agricultura e na pecuária também, é importante lembrar, o Antônio que ele já foi presidente do Sindicato Rural aqui de Campo Grande, uma forte atuação, sempre disposto a conversar a respeito do tema produção rural, com estudantes também, universitários, no qual eu tive a oportunidade há alguns anos de conhecê-lo. Está aí ele falando um pouco dessa experiência, acertou com certeza o Antônio ao fazer ao contrário do que muita gente fez, de ampliar a área de milho. O senhor Antônio reduziu e aí conseguiu ter também resultados, apesar da situação do preço baixo, resultados muito interessantes, porque a produtividade veio alta na temporada. Por aqui o Agricultura BR, já que estamos falando de milho e estamos falando de Brasil, vamos saber um pouco, rever os dados apresentados por Departamento de Agricultura norte-americano e também pela Conab para o milho no Brasil. Essa temporada 2016-2017 há uma situação regente entre as instituições. A produtividade é muito alta, o clima ajudou demais e isso traz uma produção muito cheia, um recorde de produção para o Brasil. Evidentemente fica muito abaixo do que os Estados Unidos produzem, mas é uma produção muito forte aqui em território nacional. Vamos aos números então? Nós trazemos primeiro o Departamento de Agricultura americano, comparação também com o que acontecia na última temporada e nos últimos levantamentos. Aqui nós trazemos, na cor verde, a temporada 15-16, a primeira coluna, com 67 milhões de toneladas. Aí as duas colunas verdes do meio, posição em julho para a expectativa para 16-17 de 97 milhões, subindo em agosto para 98 milhões e meio de toneladas. Essas altas que estão tendo aqui em torno da expectativa de produção de milho no Brasil é um fator de resultado de safra, né? A partir do momento que a segunda safra ela sai do campo, começam a se ter mais convicções em torno dessa safra. Uma safra muito cheia mesmo, no caso do Departamento Americano, estimando em 98 milhões e 500 mil toneladas. Nós temos aqui também, na cor vermelha, você viu ali, a expectativa para a temporada 17-18. E aí, sem muita como se poderia dizer, parâmetros também por parte do Departamento de Agricultura norte-americano em relação ao que os produtores aqui no Brasil devem fazer. Entretanto, se sabe que não tem como você ceder, né, você deixar de cultivar tão rapidamente uma safra para outra. Então já coloca ali um número de 95 milhões de toneladas que deixa, claro, mais uma vez uma temporada muito cheia. O Brasil precisa achar, o país precisa achar maneiras de se consumir esse produto, principalmente através da exportação. Vamos aqui aos dados. Olha só, falei em exportação, aqui aparecem dados do Departamento Americano, que diz que o Brasil exportou na temporada 15-16, 14 milhões, na 16-17 afirma que o Brasil chega a 35 milhões de toneladas, é 1 milhão acima do que era previsto em julho, e a 17-18 ficando em 34 milhões de toneladas, com muitas concessões em torno da 16-17 para 17-18, tanto na produção quanto também na exportação, pelo menos de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Esses dados de exportação é que o Brasil, né, as tradings que operam no país, e aí a cadeia produtiva tem que atuar para que eles continuem em processo de ampliação. Por quê? Porque precisa dar uma finalidade a esse milho. Os preços abaixo de custo de produção em diversos estados produtores são prejuízo.
para a cadeia produtiva e são prejuízos também para o Estado em relação à arrecadação. Então, esses fatores são muito importantes. Aqui nesse próximo gráfico, nós mostramos o que a Conab fala a respeito dessa mesma safra. É a 16-17, na qual a Conab estima uma produção ligeiramente menor, aqui 1 milhão e 300 mil toneladas abaixo que o departamento estima, com 97 milhões e 190 mil toneladas, exportações em 28 milhões de toneladas, também abaixo do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima, e um estoque de 21 milhões e 590 mil toneladas. Esse significado aqui de 21 milhões e 590 mil toneladas é muito forte. Por quê? Porque ele representa uma elevação na casa de mais de 300% em relação aos estoques de passagem da temporada anterior. Então, é um estoque muito alto, são esses estoques bastante elevados, a céu aberto, como a gente tem acostumado a falar durante esse ano, que acabam trazendo tanta pressão sobre os preços do milho, como nós vimos há pouco na reportagem. Vamos saber agora como é que vem os negócios no mercado futuro nacional. Mercado futuro nacional com queda, você vê aqui contratos negociados com alguma liquidez na posição de setembro, que vem com 2.630 contratos negociados a R$ 27,26 a saca de 60 quilos. A queda é de 1,27% para os negócios com o milho na Bolsa de São Paulo, portanto, em recuo, mas com 2.630 contratos abaixo de R$ 28 a saca. Olha, existe pressão sobre o valor do milho negociado no Brasil? Sim, isso é fato. Entretanto, o mês de agosto ele trouxe uma característica diferente do que vinha acontecendo nos últimos meses. Trouxe embarques de milho que estava acontecendo evidentemente, mas agora com alguma expressão, com algum volume mais interessante. Isso mexe com o mercado também, é por isso que nós estamos vendo agora muitas carretas, né, saindo com o milho, até agora com volume se igualando com aquilo que vinha sendo embarcado, né, e saindo, deixando as propriedades com soja. Esse dado é muito importante porque ele traz algum tipo de equilíbrio ao cenário interno, para o mercado, em relação principalmente à demanda sobre esse produto e traz aí algum equilíbrio para a cambaleada situação de preços do milho no Brasil. Nós vamos mostrar agora alguns estados produtores do país, começando pelo Mato Grosso do Sul, que em 15 dias, você vê aqui pelo valor negociado, ele tem uma elevação, 6,25%. No dia 14 de agosto, R$ 16,00 a saca, no dia 16, R$ 15,50, manteve no dia 18 esse valor, no dia 23 vinha para R$ 16,00 a saca e no dia 25 subia para R$ 17,00 a saca de 60 quilos. Essa é uma situação importante a ser frisada, porque mostra que alguma alta, é claro que isso aqui é a média no Mato Grosso do Sul inteiro, mas traz uma alta de mais de 6% nesses últimos 15 dias. Quando você olha nos valores em reais, esse R$1 aí, ele praticamente mantém estável, mas representa muito quando a gente vê um valor tão baixo como aquele ali, R$ 15,50, R$ 16,00 por saca de 60 quilos. No estado do Mato Grosso, esse fator estabilidade fica muito mais claro. Vem estável nos últimos 15 dias, os valores negociados para o estado de Mato Grosso, é o que nós destacamos aqui, mostrando aqui o que aconteceu durante esse intervalo considerado. No dia 14 de agosto, 11,50, no dia 17 mantinha um valor, no dia 21 também, no dia 24 chegou ao maior valor, ou melhor valor nessa série aqui, a R$12,00, mas cede no dia 25 para 11,50, dando total estabilidade aos preços de negociação de milho no estado de Mato Grosso. E olha, nós falávamos a respeito dos resultados do Tour ProFarm,
que é promovido nos Estados Unidos, uma iniciativa privada muito importante, porque é importante debater números que são apresentados pelo governo. É importante ter mecanismos, né, que você consiga discutir alguns dados que às vezes são apresentados. Uma pena que aqui no Brasil a gente não tenha, ou tem alguns que são feitos, mas que acabam não tendo essa precisão de realmente ter técnicos capazes de estar no campo e fazer essas conferências regularmente. Esse fator é muito importante porque ele tem um custo muito alto. A verdade é essa, fazer isso tem um custo muito elevado, os norte-americanos têm. E os últimos números que foram apresentados na sexta-feira traziam números como eu já destacava, para a soja, uma estimativa de 117 milhões e 800 mil toneladas para a produção nos Estados Unidos, abaixo dos 119 milhões propostos pelo Departamento de Agricultura norte-americano, e trouxe também uma situação pior para a soja no estado de Iowa, tanto no comparado a 2016, quanto no comparado na média dos últimos 3 anos. O mesmo aconteceu de maneira mais branda para o milho. Apesar de não ser um número de 10% inferior, ainda assim são números que mostram negatividade ou uma situação bem menos interessante do que se tinha nos períodos considerados. Veja aqui, nós trazemos aqui o estado de Iowa, lembrando que esses números aqui são negativos. Comparado a 2016, as condições de lavoura de milho são 4,5% inferiores. Se comparado à média dos últimos 3 anos, 1,4%, parece pouco, mas esses dados aqui, eles são realmente muito importantes para a situação norte-americana. Estados Unidos, que tem passado por uma situação bem complicada por conta dos fenômenos climáticos que têm ocorrido por lá, através de furacões. Antes de falar deles, eu vou destacar agora o que vem acontecendo em relação a mercado. Milho vem sofrendo muita pressão. O fato do milho estar sofrendo muita pressão, isso acaba também afetando outros mercados. Trigo tem uma situação própria, com a estimativa de uma produção mundial do cereal mais complicada. Vamos saber agora de uma informação positiva, porque hoje mais cedo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou novas vendas do cereal para o México com entrega na temporada 2017 e 2018. Veja só, campanha 17-18 chegando a um volume, né, de vendas confirmadas hoje de 160.020 toneladas. Destino México, situação que normalmente traz algum ânimo diferente para o mercado norte-americano, para os negócios na Bolsa de Chicago. Vamos saber se trouxe esse efeito positivo, lembrando que lá está em área de furacão. Mesmo assim, milho vem perdendo. Posição de setembro vem com $3,36 o bushel, queda de 0,59%. Dezembro perde também $3,51 o bushel, queda de 0,49%. Março de 2018, recuo de 0,47% a $3,64 por bushel. No começo do programa, a Nadiara Pereira destacava, né, o que poderia acontecer por lá. Há pouco risco sobre as áreas de produção, praticamente zero. E aí nós temos aí algumas situações que acabam não influenciando esse mercado, que poderia ter alguma influência, mas não. Mesmo com confirmação de vendas, Estados Unidos, Chicago, continua apresentando pressão negativa sobre milho. O assunto é cana-de-açúcar e os dados da Única para a primeira quinzena do mês de agosto, que apontou para uma moagem de cana nesse período de 45.290.000 toneladas no centro-sul do país. Um número praticamente em linha com o mesmo período do ano passado. Veja comigo, trazendo aqui os dados. Fonte é a Única, o período é a primeira quinzena de agosto. 2016, 45.130.000 toneladas de cana-de-açúcar que passaram por moagem. 2017, 45.290.000 toneladas. Essa situação aqui mostra um equilíbrio bastante forte em relação ao ano passado e a este ano. O outro dado importante fica em torno da
produção de açúcar. Nesta primeira quinzena, 3.160.000 toneladas de açúcar. Vem em redução a produção de açúcar no país. Esse adendo é preciso sempre lembrar. Vamos saber agora como é que está a produção de etanol. Produção de etanol é o que nós destacamos aqui. Aqui nós estamos trazendo em milhões de litros, aqui trazendo a litragem, bilhões de litros, perdão. Então, total de 1.950 bilhões de litros produzidos no país nesta primeira metade do mês de agosto, sendo que 858.190.000 litros foram de etanol anidro e 1.090 bilhões de litros de etanol hidratado. Da quantidade total de cana processada nos primeiros 15 dias, 50,04% foram destinadas à fabricação de açúcar. É o menor percentual das últimas 4 semanas. No acumulado de safra, a moagem totalizou 342.610.000 toneladas. Então, nesse momento aqui, nessa primeira quinzena, para fazer aí um resumo, primeira quinzena do mês de agosto, houve um equilíbrio em relação à produção de etanol e de açúcar, já que açúcar teve a destinação para 50,04%, como eu acabei de dizer, pior cenário para a produção de açúcar das últimas 4 semanas, de acordo com a Única. E vamos saber agora como é que está a situação climática para esses produtores de cana-de-açúcar no centro-sul do país. Quem fala a respeito deste tema é Nadiara Pereira, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. O tempo seco tem ganhado cada vez mais intensidade no interior do Brasil e as temperaturas têm se elevado. Isso favorece o corte e a moagem da cana-de-açúcar, principalmente no centro-sul do Brasil. O tempo seco vai continuar pelo menos até o início do mês de setembro. Até o dia 2 do próximo mês, não tem previsão de chuva significativa aqui nas áreas produtoras do sul, do sudeste e do centro-oeste. Então, a colheita da cana-de-açúcar deve avançar bem. Tem previsão de chuva em algumas áreas produtoras aqui do leste nordestino, mas serão pancadas isoladas e de baixos acumulados. No decorrer do segundo período, do dia 3 ao dia 7 de setembro, a chuva retorna para partes da região sul, mas deve ficar mais concentrada sobre o Rio Grande do Sul. Sobre grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil, o tempo seco continua predominando. E no terceiro período, que vai até o dia 12 de setembro, a situação não muda muito. A chuva se espalha um pouco mais pelo sul do Brasil, mas terá baixos acumulados e o tempo seco continua predominando na maior parte das áreas produtoras de cana do sudeste e também do centro-oeste. Por enquanto, em áreas produtoras de cana-de-açúcar, continua chovendo, principalmente aqui na faixa leste do Nordeste. Essa chuva garante recuperação dos índices de umidade no solo nas áreas que eram afetadas pela seca do último período úmido. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer em destaque para você informações importantes a respeito do cenário da indústria frigorífica brasileira. Nós vamos comentar essa decisão do Conselho Administrativo do JBS de não afastar o Wesley Batista e também parte da sua diretoria da presidência da empresa. De acordo com as informações, isso ocorre porque, de acordo com esses conselheiros, isso poderia trazer um estrago ainda maior para a JBS neste momento. Lembrando que o BNDES deseja, sim, afastar, através do BNDES-Par, afastar o Wesley Batista da frente da empresa. Então, você pode aproveitar para participar do programa conosco, mande seu comentário para o WhatsApp, o nosso número 67996562266. Queremos saber a sua opinião sobre esse caso. Daqui a pouco a gente fala sobre ele aqui no Agricultura BR. Vem aí a abertura oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Você está convidado. Marque na sua agenda. 18 de setembro, na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Debates técnicos, palestras e máquinas no campo. Realização AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. E desde a última semana, você que acompanha o Canal do Boi, a Agricultura BR, tem visto aqui conosco cenários deslumbrantes. Eu estou falando a respeito da série Rotas e Vinhos que tivemos início na última semana, segue durante essa, mostrando um passeio pelas áreas produtoras de vinho do Rio Grande do Sul. Nós já vimos imigrantes apaixonados pelo trabalho na terra e uma vontade imensa de vencer.
A Serra Gaúcha, ela tem um forte destaque na vitivinicultura. Parreirais a perder de vistas, fruto de qualidade indiscutível, vinhos premiados internacionalmente e muito mais. Nesta viagem, já contemplamos belas paisagens e conhecemos uma das mais visitadas regiões do sul, Bento Gonçalves. Vimos também que é possível, sem produzir uvas de qualidade em pequenos pedaços de terra, como é a tradição dos produtores gaúchos. Você também viu como o caso das vinícolas administradas por famílias que mantêm toda a sua tradição. Amanhã, a repórter Annelise Nicolodi vai nos levar até Pinto Bandeira, onde as vinícolas da região conquistaram a indicação de procedência desde 2010. Essa indicação de procedência ela é muito importante porque ela dá um status muito importante a todo produto que sai dela. Então você já sabe. Hoje não tem Rotas e Vinhos, você pode rever todos os capítulos que foram exibidos na última semana no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Twitter, você pode rever por lá, mas amanhã tem capítulo inédito aqui no Agricultura BR. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque uma informação muito importante em torno da Eldorado Brasil, controlada pela JIF. Olha só, a empresa Pulp and Paper Co., uma empresa da Indonésia, ela confirmou a desconfirmação. Como é que é isso? Ela confirmou, esse é um dos destaques do quadro Agroações, que não tem proposta ou qualquer tipo de negociação para a aquisição da Eldorado Brasil, que é controlada pela JIF, controladas pelos irmãos Wesley e Joesley Batista. Essa informação, de acordo com a empresa, que foi ventilada durante esse final de semana, não se confirma. Mas a própria empresa afirma, essa empresa da Indonésia, afirma que sim, que não descarta a possibilidade de fazer novos investimentos no Brasil, porque entende ser o principal produtor e cenário internacional para a produção de celulose. Então, ao mesmo tempo que nega, ter feito qualquer tipo de oferta ou está em negociação, por outro lado, não descarta vir a fazer essa empresa da Indonésia em relação à Eldorado Brasil. E olha, quando eu falei da JF, todo mundo pensou agora que eu ia falar a respeito dessa questão da JBS em torno do que pode acontecer ou que poderia acontecer em relação à presidência da empresa. Tem a ver sim, sabe por quê? Porque agora a gente fala a respeito desse assunto no quadro Agroações. Havia muita especulação que isso seria confirmado na reunião do Conselho Administrativo e também por todo o lobby que o BNDES tem feito para tirar o Wesley Batista da frente da JBS, da presidência da JBS e também parte da diretoria. Essa situação, esse desejo que o JBS tem de retirar a Wesley Batista e a família Batista de frente das áreas de coordenação, de gestão da JBS, já foram colocadas já há algum tempo, já tem pelo menos 15 dias que a BNDES deixou isso declarado de uma maneira muito clara, mas o Conselho Administrativo não tem dado esse apoio. Olha só, a última informação de mercado dá conta da seguinte situação em torno do JBS. Olha só, seria letal, traria maiores prejuízos, afastar neste momento o Wesley Batista e também parte da diretoria, da coordenação, da direção da JBS. Isso poderia ser mais nocivo do que mantê-los até agora. Há um destaque importante em relação à JBS, é que o BNDES ele tem sido afetado, desde quando teve as delações dos dois irmãos, tem sido afetado por conta das ações deles e isso tem causado, sim, prejuízos ao banco que tem, desde então, articulado para tirar a família Batista do JBS. Vamos ver agora como é que vem se comportando as ações da empresa. As ações da empresa JBS vêm da seguinte maneira. No dia 27 de julho,
7,90. 8 de agosto, R$ 8,55. No dia 17 de agosto, R$ 8,34. Dia 23 de agosto caía mais um pouco para R$ 8,19, mas na última sexta-feira, 25, subiu de novo para R$ 8,88, portanto, o melhor valor dos últimos 30 dias. Um destaque importante é que o processo defendido pelo BNDES é decorrente das delações premiadas dos batistas e também de ex-executivos da JBS e da Holding JF, acertadas em maio, e que forçaram a gigante de processamento de carnes a iniciar um programa de venda de ativos para levantar 6 bilhões de reais, como é o caso da Eldorado, que eu falava há pouco. De acordo com a JBS, publicado nesta segunda-feira, há razões concretas que permitem crer que o impedimento do senhor Wesley Batista, foi assim que foi colocado na carta, há motivos concretos para crer que a saída de Wesley Batista da JBS pode ser mais nociva do que mantê-lo. Então, não é dessa vez que o BNDES afasta o Wesley Batista da direção da JBS, e isso meio que agora está decidido, né? Está decidido, não teve força o BNDES para articular junto aos conselheiros para retirar a família Batista da direção da maior processadora de carnes do mundo. Olha, essa informação ela foi considerada até, de certo modo, positiva hoje, mais cedo, pelo mercado. Porque as ações da JBS hoje vinham operando em alta, e olha só a alta que vem agora, olha só isso, né? Estava em alta, a alta não era tão forte assim não. Agora é uma alta de 4%, 4,16% de alta para as ações da JBS, que vem agora a R$ 9,25 o valor da ação. A abertura de negócios, como você viu, o fechamento da última sexta, R$ 8,93, agora vem a R$ 9,25, alta forte de 4,16%. A família Batista mostrou força, permanece na presidência da JBS, derrota, pelo menos por enquanto, a BNDES. Entretanto, você vê aqui os efeitos, o mercado gostou disso que aconteceu e deve entender mesmo que isso representaria uma situação ainda pior para a JBS afastar o Wesley Batista. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque para você a previsão do tempo para as áreas de produção de café. Quem fala sobre o tema é ela, Nadiara Pereira. Nos últimos períodos, tivemos alguns episódios de chuva sobre áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil e até mesmo do estado de Rondônia. Essas chuvas elas acabam induzindo a florada do café em algumas localidades. Isso preocupa muitos produtores, já que a chuva não se firmou. Não temos uma regularidade das chuvas em áreas produtoras e, pelo menos até a primeira quinzena do mês de setembro, não tem previsão de chuva significativa e também com frequência para garantir umidade no solo para sustentar essa florada do café. Os índices de umidade no solo estão mais elevados em áreas produtoras aqui do estado do Paraná, também em algumas áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais e do estado do Espírito Santo. Em Rondônia, algumas localidades tiveram até 3 episódios de chuva nesse mês de agosto, algo que não é comum para a época do ano, e essa chuva não foi o suficiente para encharcar o solo. Agora, para os próximos períodos, a expectativa é de predomínio do tempo seco em todas as áreas produtoras do centro-sul do Brasil e também do estado de Rondônia. No estado da Bahia, também não tem previsão de chuva significativa sobre o centro-sul do estado em algumas áreas produtoras. Apenas no Espírito Santo pode chover, mas é uma chuva muito isolada e de baixo acumulado. No decorrer do segundo período, que vai do dia 13 ao dia 7 do mês de setembro, a chuva não consegue avançar aqui pelo interior do Brasil. A previsão é de tempo seco em todas as áreas produtoras de café do Paraná, do Sudeste, do estado de Rondônia e também do estado da Bahia. A chuva ela deve começar a retornar para áreas produtoras do centro-sul do Brasil e também para o estado de Rondônia a partir da segunda quinzena do mês de setembro, mas ainda de forma bastante irregular. A chuva deve se firmar nestas áreas produtoras só a partir do mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até daqui a pouco, Nadiara. E olha, a Comissão de Agricultura da Câmara Federal tem debatido os principais temas, questões que afetam a cafeicultura brasileira. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Camila Xavier. Um dos principais setores da economia do agronegócio brasileiro, o café, esteve em discussão na Câmara dos Deputados.
Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo. Deputado, o que foi debatido e o que foi resolvido? Foi um momento importante essa audiência pública hoje realizada na Câmara dos Deputados, porque por uma combinação de fatores a política nacional de café está meio desarticulada. Tivemos troca de ministros nos últimos 3 governos, 5 titulares na pastas e um interino naturalmente chegando ao 6º nome. Isso desmonta qualquer estrutura. Toda a agropecuária brasileira foi prejudicada por essa mudança no Ministério da Agricultura, porque troca a equipe política, tem remanejamento da equipe técnica e o café acabou sendo esquecido ao longo desse tempo e isso naturalmente vai desarticulando o setor. A reunião que nós fizemos aqui hoje, tanto com o setor exportador, o setor da pesquisa, da produção, das nossas cooperativas, o setor da nossa indústria, nós fizemos um debate muito aberto e franco para que possamos, a partir daqui, começarmos a realinharmos uma direção, reencontrarmos um projeto maior para o país e possamos organizar a política cafeira, que vai desde a aplicação do crédito do Funcafé, um setor que tem um fundo específico de mais de 5 bilhões de reais, um setor que tem uma pesquisa histórica no Brasil, mas precisa ser construída, um setor de cooperativo e um drama nesse momento, que a solução não é simples, não é do Brasil, é de todo mundo, que é a remuneração paga ao produtor. Os produtores de café, independente se é pequeno, médio ou grande, é muito mal remunerado e isso é prejudicial. Porque o produtor que é mal remunerado, ele investe pouco, o parque cafeiro nosso está envelhecendo, nas regiões mais planas, lavouras médias de 20 anos, nas regiões de montanha, lavoura média com mais de 30 anos. Isso é preocupante. Além, é claro, das questões do manejo de pragas e doenças, ou seja, uma política continuada. Então, foi um momento importante, um debate franco, e esperamos, a partir daqui, desencadear uma série de ações para que possamos ir junto ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Indústria e Comércio, do Planejamento, porque dinheiro é importante, possamos realinhar uma política cafeira para o Brasil. Tem 2 assuntos que estão sempre em debates aqui nas comissões. Com relação à broca, que é um problema que está sempre em evidência, né? E a questão da importação do café. Isso foi debatido e esse assunto está em como aqui na comissão? A questão da broca do café, ela é uma ameaça e um risco que nós temos que tomar cuidado. Foi retirado do mercado recentemente um produto usado que tinha eficiência de baixo custo para o combate da broca de café. Esse produto foi retirado. Os produtos que estão autorizados a serem aplicados no controle da broca, caso seja necessário um controle químico, são produtos que não têm a efetividade do produto que foi retirado e também o custo é muito alto. Por isso, os cafeicultores, no momento de baixa remuneração, não estão aplicando esse produto. Claro, e aí também precisamos de fazer uma grande campanha com os produtores para que o grande solução disso passa por uma boa colheita, uma colheita e uma pós-colheita de sucesso. Então, assistência técnica, extensão rural e um aperto que a Anvisa, né, que o governo federal possa dar agilidade, né, possamos chamar as empresas, as companhias, possamos desenvolver alguma molécula aí que tenha uma eficiência tanto quanto o produto que foi retirado do mercado para que os produtores rurais tenham acesso a esse produto, caso seja necessário uma intervenção química. Quanto à importação de café, foi uma irresponsabilidade esse debate feito no momento do Entre Safra brasileiro, uma indústria desesperada que tinha errado nos seus acordos comerciais, construíram um factoide da necessidade de importação de café. Mas teve o entendimento do governo, no momento correto isso foi barrado, esse assunto não está na pauta, porque o Brasil tem uma produção, tem todos os aromas, todos os sabores e tem volume para atender uma indústria séria e decente. Um industrial sério, decente, correto e competente não está tendo dificuldade de fornecimento. Claro, dentro desse escopo tem sempre um atrapalhado e o que quer botar na conta de terceiros as falhas que comete internamente. Então, o assunto de importação de café, nós estamos atentos e monitorando, não tem da frente parlamentar do café, da nossa atuação, nenhuma linha na orientação de flexibilizar isso. O Brasil tem que ter no café um produto de conceito, é a sua marca, é a sua referência. Em hipótese alguma, permitir que esse mercado, só por balança comercial, venha café de fora, com desculpa de fazer blends aqui, que isso não vai ajudar em nada a cafeicultura brasileira, além de desmontar um sólido serviço comercial, de cooperativa de armazenagem e de tradição. O Brasil tem que liderar, o Brasil tem que ser locomotiva do café do mundo, e não simplesmente um vagão. Bom, deputado, então aqui no Congresso Nacional, na Câmara especificamente, qual é o encaminhamento, qual é o acompanhamento que está sendo feito com relação, por exemplo, a seguro agrícola, ao dinheiro do Plano Safra? Nós estamos realinhando isso. O modelo que está aí não nos atende, é um modelo que toma muita dificuldade, a dificuldade econômica do país ela está posta.
o setor financeiro do país, planejamento e fazenda, com muita dificuldade em dialogar com o setor produtivo, porque, embora o agronegócio, a agricultura seja, nesse momento, um fator positivo da balança comercial, não significa que os produtores rurais estão sendo remunerados a contento para dar continuidade ao seu negócio. Então, nós estamos criando um ambiente, estamos aperfeiçoando as ferramentas de seguro, temos que aperfeiçoar as ferramentas de comercialização, de informação, para que possamos mitigar o impacto negativo que questão cambial e questão climática tem sobre a produção agropecuária. Ok, nós conversamos com o deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo. Voltamos aos estúdios. Tá aí o Dacil Cânipa conversando com o Evair de Mello a respeito desses temas que são tão importantes para a cafeicultura nacional. Já que o assunto é cafeicultura, vamos saber como é que está o mercado futuro rapidamente. As duas referências externas, não temos posição negociada aqui em Londres, é a informação que eu tenho. Está vendo a última atualização aqui às 8h20, então sem negociação na Bolsa de Londres neste momento. Vamos saber como é que vem Nova York agora, referência importante para os negócios com café arábica aqui no Brasil. Posições negociadas na plataforma ICE Futures. Posição de setembro, $1,29 mais 55 a libra peso, queda de 0,49% no mais curto prazo. Já as demais posições vêm em estabilidade. Posição de dezembro, $1,31 mais 30 a libra peso, com ligeiro recuo de 0,07%. Março, $1,34 mais 80 a libra peso, recuo de 0,07%, mais estável. Maio é que perde um pouco mais, 0,10% de queda a $1,37 mais 5 por libra peso. E a seguir no Agricultura BR, vamos falar um pouco a respeito de trigo e a produção em alguns estados não muito tradicionais no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial, aproveite para entrar em contato, você pode solicitar informações de mercado, reportagens técnicas, a provisão do tempo. É só entrar em contato através do nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Vem aí a abertura oficial do Plantio da Soja em Mato Grosso do Sul. Você está convidado, marque na sua agenda. 18 de setembro, na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Debates técnicos, palestras e máquinas no campo. Realização AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. E a jornalista Lúcia Santos, do Agricultura BR, quis saber pessoalmente como é que está a produção de trigo em alguns estados que não são do sul do país, mas que tem ali algum tipo de produção. Ela foi conhecer essas áreas em Mato Grosso do Sul. Fazenda Panorama, localizada na região sul do estado de Mato Grosso do Sul. Aqui são cultivados quase 400 hectares de trigo. A produção desta cultura vem desde 1985, quando a família Cassol escolheu a cultivar. O trigo plantado no mês de abril já garantiu boa qualidade, mas a única preocupação do triticultor é a doença chamada brusone. Ela compromete o desenvolvimento do grão, além de deixá-lo menor e comprometendo a qualidade do trigo. Quando ela ataca o trigo, periga perder de 30%, 50%, às vezes até 100% da área devido a essa doença. Apesar de existir zoneamento agrícola de risco climático, no estado de Mato Grosso do Sul, a cultura do trigo é plantada somente no sistema de sequeiro. Apesar da irrigação ser uma ótima prática interessante pelo aumento da produtividade e proporcionar uma maior estabilidade no cultivo. O clima é muito favorável para o trigo aqui. Por quê? O trigo é uma cultura do inverno. Ela gosta de frio, tá? E na colheita ela não gosta de chuva. Então, para quando nós for começar a colher o trigo, aqui o estado é pouca chuva. Então, a qualidade do trigo é a melhor que tem, onde assim, aqui vamos dizer, não digo no Brasil, mas aqui uma qualidade estrondosa devido à época da colheita dela. É uma colheita na época da seca, que é agosto, setembro. Então é pouca chuva. Então a qualidade do trigo se supera muito aqui na nossa região.
O trigo no Mato Grosso do Sul é cultivado na região centro-sul do estado. Aqui no município de Laguna Carapã, a média de produtividade é de 35 sacas por hectare. O trigo é um dos 3 cereais mais cultivados no mundo. Para Irineu, ele pode ser considerado como terceira cultura. Está começando a ter umas ideias de terceira cultura, como plantar soja, feijão e depois do feijão plantar trigo. Então ele está começando a se encaixar como terceira cultura, mas ainda está começando a ideia dessa terceira cultura. De acordo com a Conab, para a safra 2016 e 2017, a estimativa é de 238.220.000 toneladas. Nesta safra, espera-se uma produção de 5.200.000 toneladas. Trigo continua sendo um assunto aqui no Agricultura BR, lembrando que no cenário internacional, o Departamento de Agricultura norte-americano ampliou em 5 milhões a expectativa de produção para 17 e 18 entre julho e agosto, e os estoques ficaram 4 milhões de toneladas mais elevados. Isso trouxe uma pressão muito forte sobre o mercado. Vamos ver como é que vem esse mercado agora. Continua despencando, né? Trigo vem numa situação bastante difícil, caindo bastante. Posição de setembro ameaça perder o piso de $4 agora, vem a $4 o bushel, queda de 2,25%. Dezembro, $4,28 o bushel, queda de 1,66%, queda de 1,47% em março para $4,51 o bushel, e maio com perdas de 1,32% a $4,66 mais 25 por bushel. A situação continua bastante ruim para os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR a gente volta com muito mais informações para você sobre o mercado da soja, chegando já ao finalzinho do programa, mas aproveite para entrar em contato. Nosso número é 67996562266, é o WhatsApp do Agricultura BR. Voltamos já. Vem aí a abertura oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Você está convidado, marque na sua agenda. 18 de setembro, na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Debates técnicos, palestras e máquinas no campo. Realização AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. Olha, o clima mais quente e seco tem ganho força sobre o centro-sul do Brasil. Vamos saber com a Nadiara Pereira se tem alguma expectativa de mudança para essa região no país. Neste mês de agosto, tivemos registros de chuva forte em algumas áreas do centro-sul do Brasil, algo que nem é tão normal para a época do ano. A chuva chegou em algumas áreas do centro-oeste, do sudeste, acima do normal. E isso recuperou um pouco a umidade no solo, principalmente aqui nestas áreas em azul e verde do mapa, entre o Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul mato-grossense. Só que agora essa chuva deu uma trégua, o tempo seco está ganhando força e ele deve se intensificar ainda mais nos próximos períodos. Além do tempo seco, as temperaturas estão bastante elevadas. Isso vai provocar um declínio acelerado dessa umidade no solo ao longo dos próximos períodos. Neste período, que vai até o dia 2 agora do mês de setembro, a expectativa é de tempo seco em toda esta área em branco do mapa. Deve voltar a chover no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas é uma chuva de baixo volume acumulado e também deve ser de curta duração. No decorrer do segundo período, que vai até o dia 7 de setembro, a chuva até se espalha um pouco mais aqui pelo interior gaúcho, mas não chega a atingir as demais áreas da região sul e nem chega também ao sudeste e ao centro-oeste, que devem continuar com um tempo bastante seco e temperaturas mais elevadas. Até pelo menos o dia 12 agora do mês de setembro não tem previsão para mudança muito significativa no padrão de tempo. A chuva continua mais concentrada sobre o sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, e enquanto isso o tempo seco predomina em toda a área central do Brasil. Neste ano é esperado um atraso no retorno das chuvas para a área central. A chuva deve começar a voltar a partir da segunda quinzena do mês de setembro, mas ainda de forma bastante irregular, e só a partir de outubro é que a chuva se firma um pouco mais, principalmente no sudeste e no centro-oeste. Isso pode provocar principalmente um atraso no início do plantio de grãos no centro-oeste do Brasil, em especial o plantio da soja. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara Pereira. Bom, e agora está na hora de nós sabermos como é que vem os valores da soja nos estados do sudeste do Brasil. Os
Os últimos 15 dias são marcados por alta no estado de Minas Gerais. Vamos saber que alta que é essa, 1,66% de elevação para Minas Gerais, para a saca de soja. No dia 14 de agosto eram R$ 60,25 a saca. No dia 18 subia de leve para R$ 60,75. Manteve esse valor no dia 21 e no dia 23. No dia 25 recuava para R$ 61,25. Mesmo assim, registra alta de R$ 1,00 por saca, configurando 1,66% de alta para o período considerado. Olha, se a soja subiu em Minas, caiu em São Paulo. Em São Paulo, queda de 1,5%. Vamos saber, então, 15 dias com queda para o estado de São Paulo em relação à saca da soja. No dia 14 de agosto, eram R$ 63,50. Manteve esse piso no dia 17, no dia 21 também. No dia 24, a média paulista vinha para R$ 63,00 e recua mais um pouco nesse dia 25 para R$ 62,50. E aí configura recuo de 1,57% para a saca de soja na média no estado de São Paulo. A expedição da ProFarm nos Estados Unidos identificou uma expectativa de produção menor do que o Departamento de Agricultura norte-americano em 117 milhões e 800 mil toneladas contra as mais de 119 milhões estimadas pelo órgão oficial dos Estados Unidos. Além disso, as questões sobre desenvolvimento mesmo de lavouras e mostrando tecnicamente, agronomicamente falando, vêm inferiores ao último ano e vêm inferiores também frente à média dos últimos 3 anos, aí em torno de 10%. Com isso, produção deve ser menor. Esses dados já eram absorvidos pelo mercado na semana passada. Hoje nós temos agora a soja que estava caindo agora, formação boa, porque a soja agora vem dentro da estabilidade, posição de mais curto prazo estável, a $9,39 o bushel. Novembro com ligeira alta de 0,10% a $9,45 mais 50 o bushel. Janeiro estável, mas estável em campo positivo, 0,07% de alta a $9,54 mais 25 por bushel. Portanto, melhora a situação soja que vinha operando em queda durante essa segunda-feira. Agora vem para estabilidade, já é melhor do que o que se tinha há algumas horas. Vamos saber como é que vem o dólar comercial. Esse aqui ajuda a fechar preço no Brasil e dólar reage. Olha só, dólar que vinha há mais de uma semana dentro de uma estabilidade, agora vem com uma alta, vem com 0,15%, já é o suficiente para trazer o dólar para casa de R$ 3,16. R$ 3,16 mais 0,15% de elevação para os negócios com dólar comercial referência aqui no país. Olha, para saber mais, ter mais informações, você continua conosco na nossa programação, mas nós voltamos logo mais às 17h20 com um resumo daquilo que é importante para o seu negócio. Porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!